sinalizador de torcida organizada, fumacê para combater a dengue ou lata velha de 64 usada para ameaçar a democracia? Bom, esta semana Bolsonaro colocou tropas e blindados na Praça dos Três Poderes, no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados enterrou a ideia absurda do voto impresso. A extrema-direita brasileira virou motivo de piada por causa disso no mundo inteiro. Nós vamos tratar desse e de outros assuntos a partir de agora. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando. Bom, era para ser um desfile militar ameaçador em Brasília, organizado pela Marinha. Eles usaram a desculpa de uma operação que acontece todos os anos em Goiás, mas daí levaram blindados para passar por dentro de Brasília e levar um convite para o presidente Bolsonaro acompanhar essa operação lá no interior de Goiás. E aí aquele desfile de carros de combate velhos, desgastados, uma vergonha para o Exército Brasileiro, aquele desfile militar fora de época passando pela Praça dos Três Poderes. E aí virou algo desmoralizante para as Forças Armadas, uma fábrica de memes na internet, por exemplo, chamando aquilo tudo de lata velha, lembrando do quadro do Luciano Huck, na televisão, e também o desenho antigo, Corrida Maluca, também lembrou um pouquinho, com aqueles carros blindados saindo um fumacê danado. Alguns fizeram comparações com os desfiles militares da Coreia do Norte, o que é uma injustiça com os coreanos, porque lá os militares são mais bem equipados, mais organizados do que aqui no Brasil. E uma injustiça também, porque não precisa recorrer à comparação com o Oriente para falar de militarização. Os militares brasileiros são especialistas nisso. Em 64, antes de 64 e depois, fazendo sempre ameaça de usar tropas para intervenção na democracia. De todo jeito, teve até meme com o Kim Jong-il rindo do Bolsonaro, olhando para esse desfile patético, como disse o Lula, patético desfile dos blindados por Brasília. O jornal inglês The Guardian chamou aquilo de uma parada militar de república de bananas. Quem será que são os bananas, Mas, de qualquer maneira, foi desmoralizante para o Exército e gerou muita piada. Será que a gente pode só rir disso tudo? Achar engraçado e dar risada do que aconteceu? Eu acho que não. A imagem da tropa na rua fornece aos apoiadores de Bolsonaro um alimento que mantém esses setores unificados em torno dessa ideia de intervenção militar, de uma ideia de fim da democracia. Alguns colegas jornalistas fizeram uma avaliação que eu acho equivocada, falando assim, não tem clima para golpe. Não, já teve golpe. Não vai ser um golpe como o de 64. Já houve o golpe. Em 2016, com o afastamento de Dilma sem crime, e em 2018, quando a Lava Jato, os militares e o Supremo impediram Lula de ser candidato a presidente. Agora é uma continuação, é uma espécie de golpe em câmera lenta, que se alimenta, entre outras coisas, do medo de um golpe de verdade com os tanques na rua, que foi o que o Bolsonaro fez esta semana. A eleição de 2022 ganha, portanto, um contorno de resistência democrática contra esse clima instalado no país. O Bolsonaro levou os blindados, os carros de combate, para a rua no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados decidiu enterrar essa ideia também patética do voto impresso. Depois da cloroquina, o bolsonarismo apostou no voto impresso, um discurso para agitar a sua base, O Bolsonaro perdeu no voto, não adiantou colocar blindado na rua, perdeu, precisava de 308 votos para aprovar essa ideia de voto impresso no Brasil. Perdeu, foram 229 votos sim e 218 votos não. Então teve mais votos a favor do voto impresso do que contra, mas faltou, porque ele precisava de 308. Foi importante impor essa derrota ao Bolsonaro, mas ele mostrou que tem força, que tem uma base lá na Câmara que, em parte, pelo menos, segue essas ideias malucas do bolsonarismo. Então, se de um lado o Bolsonaro não tem força para avançar ainda mais nessa loucura autoritária, de outro, a oposição mostra que tem dificuldades
se quisesse chegar ao impeachment. Teve só 218 votos contra essa ideia da eleição com voto impresso. Se a gente olha as bancadas partidárias, é interessante. Só o PT, o PSOL e o PCdoB votaram em bloco pelo não ao voto impresso. PDT e PSB, que são de oposição, teoricamente, deram vários votos para o sim. E essa direita liberal, PSDB, MDB, o Partido Kassab e o PSD, muito frágeis. As bancadas racharam e uma maioria de votos, inclusive, em favor do Bolsonaro, do voto impresso. Bom, teve o dedo do Arthur Lira nessa articulação, que permitiu derrotar a ideia do Bolsonaro sem humilhar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro manteve ainda uma base na Câmara dos Deputados. Por que isso é interessante para o Arthur Lira e por que o Arthur Lira foi o grande vitorioso dessa operação toda? Porque ele mostra para o Bolsonaro o seguinte: bom, a oposição tem aí entre esquerda e direita liberal 200, 250 votos. Bolsonaro, se o Centrão e eu estivermos com você, a gente segura, não tem impeachment. Agora, se a gente decidir, pode ter impeachment. Então, o Arthur Lira ficou mais valioso. Vai vender mais caro, vamos dizer assim, o apoio ao Bolsonaro nas próximas semanas e nos próximos meses. O Arthur Lira se sentiu tão forte que no dia seguinte, na mesma semana, no dia seguinte da derrota do voto impresso, colocou em votação correndo mudanças no sistema eleitoral. O Centrão queria aprovar um sistema que não existe em nenhum país civilizado do mundo, que é o tal de distritão, em que se elegem deputados avulsos, os partidos perdem relevância, vai eleger youtuber, personalidade, quem tem muito dinheiro, milionários, o distritão. Colocaram em votação. Mas houve uma articulação muito grande no Congresso Nacional, na Câmara, né, porque a votação foi na Câmara. O distritão acabou sendo derrotado no voto, mas, em troca, aprovaram a volta das coalizões partidárias para deputado. Então, volta a ter a possibilidade de coalizão. Partidos como o PCdoB, por exemplo, ficaram satisfeitos porque isso permite a sobrevivência do PCdoB. Isso ainda falta ver como é que vai ficar. Tem uma proposta agora de federação partidária também, que seria uma coalizão permanente no tempo. Isso nós temos que acompanhar ao longo das próximas semanas. Bom, para a esquerda, qual será o caminho? Já que o país, nessa decisão do voto impresso, mostrou uma espécie de empate. O Bolsonaro não avança, mas a esquerda também não tem voto para impeachment no Congresso. Será que as manifestações de rua vão se manter, mesmo sem a perspectiva de um impeachment? Eu acho que seria importante manter para pressionar o Bolsonaro. Não podemos apostar tudo só em 2022 no Lula, tem que ter gente na rua, manter a pressão, porque o Bolsonaro vai tentar ganhar tempo até 2022, fazendo duas operações: aliança com o Centrão, né, e discurso amalucado para manter a base dele mais radical firme até 2022. Enquanto isso, tenta aprovar um novo Bolsa Família para melhorar um pouco a condição de vida do povo que lá na base está sofrendo demais. A inflação disparou, 0,96% em julho, a inflação mais alta para um mês de julho desde 2002, quase 20 anos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses bateu em 9%, totalmente fora de controle. É isso que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão entregando para o país. Então, um mal-estar econômico gigante. E o Bolsonaro, além disso, enfrenta de novo a CPI, que retomou as audiências e já avisou. Ao final, no relatório final, a CPI vai pedir que Bolsonaro seja indiciado, entre outras coisas, por charlatanismo e curandeirismo, por insistir na tese da cloroquina, quando se sabia que esse remédio não serve para nada. Bom, e essa semana também, com a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, ficou claro que o Supremo Tribunal Federal cumpre o papel decisivo no enfrentamento ao bolsonarismo e a essas declarações e atitudes contra a democracia. Roberto Jefferson vinha gravando vídeos, fazendo postagens nas redes sociais com ameaças de violência física contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizia que o Supremo tinha que ser fechado. Ele gravou vários desses vídeos, a gente tem fotos aí, portando armas, né? Então, uma ameaça clara. Ele foi preso,
na sexta-feira, no interior do estado do Rio de Janeiro. Pouco antes de ser preso, quando já sabia que havia ordem de prisão, ainda fez uma postagem chamando Alexandre de Moraes, o ministro que tomou a decisão, de cachorro do STF. Quase como se estivesse pedindo a prisão. Então, com isso, é mais um elemento nesse enfrentamento entre Bolsonaro e as instituições democráticas. O quadro vai se agravando. Roberto Jefferson é mais um personagem nessa trama em que Bolsonaro tenta destruir a democracia brasileira. Quem vai para a panela de pressão esta semana, mas não vai sozinha, é a ex-deputada Flor de Lis, do Rio de Janeiro, que foi finalmente cassada. Teve o mandato cassado na Câmara dos Deputados por 437 votos a favor e apenas 7 em defesa dela. A deputada vai para a panela de pressão, é uma daquelas que usa o falso moralismo, né? Aquele discurso hipócrita, se dizia religiosa, evangélica, né? E foi acusada de planejar a morte do marido. Eles também são acusados, os dois, de manter relações sexuais com filhos adotivos. Eles tinham dezenas, parece mentira, mas é isso mesmo, dezenas de filhos adotivos que viviam dentro de casa, em situação muito confusa, e ela é acusada de manter relações sexuais com alguns desses jovens e de praticar também atos de crueldade com outros, né, mantendo alguns mais próximos, outros mais afastados, dentro de um sistema de poder que misturava política e religião. Foi cassada. É apenas uma, né, nessa lista de bolsonaristas e de falsos moralistas hipócritas. A gente lembra recentemente também aquele vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairinho, também eleito com apoio de evangélicos, ligado a setores aí policiais, né? E acusado também de matar o enteado, o filho da companheira dele, e depois apareceram vários relatos de que ele era um agressor de crianças. Tivemos o caso do pastor Everaldo, também fazendo discurso moralista, evangélico, preso por corrupção. Então é uma lista grande, se a gente for atrás, e tem outros nomes aí que ainda não foram desmascarados, mas que seguem fazendo barulho. É importante a gente lembrar e colocar na panela de pressão esta gente no momento em que o Bolsonaro tenta aprovar no Senado, para o Supremo Tribunal Federal, um ministro terrivelmente evangélico, como se isso fosse uma vantagem, ou como se fizesse sentido a religião estar no currículo do sujeito que vai para o Supremo Tribunal, André Mendonça. O Senado tem a chance de dizer não a mais um dessa turma de hipócritas que usam a religião para fazer política e depois tudo vem à tona, como veio no caso da Flor de Lis. Ela terminou cassada e vai para a nossa panela de pressão. Bom, o nosso cafezinho essa semana vai em primeiro lugar para um grande brasileiro que foi embora esta última semana, o ator Paulo José, que faz sucesso lá desde os anos 60. Ele é gaúcho, depois veio para São Paulo, atuou no teatro, depois migrou para a televisão, para o cinema, fazendo muito sucesso. Nos anos 60, participou do filme Todas as Mulheres do Mundo, dirigido por Domingos Oliveira, um filme marcante do cinema brasileiro, está entre os 100 principais filmes do Brasil no século XX. Na televisão, fez sucesso em várias novelas e ao lado de Flávio Migliaccio, né, aquela dupla Shazam e Xerife, que começou numa novela, fez tanto sucesso numa novela dos anos 70 que depois virou um seriado fixo, né, com os dois atuando lado a lado. E o Paulo José tinha uma voz muito marcante. Nos anos 90 seguiu atuando em várias novelas, seriados. Numa novela do Manuel Carlos na Globo, ele fez o papel de um alcoólatra, foi algo muito marcante também. Nos últimos anos, Paulo José enfrentava o mal de Parkinson, tratou disso publicamente, com muita coragem, na medida do possível, seguiu atuando aqui e ali e morreu aos 84 anos de pneumonia. Um rosto, uma voz muito marcantes. Nosso cafezinho para esse grande ator que se foi. Bom, e para encerrar, um cafezinho especial e cheio de tristeza também
para aquele que talvez seja o maior galã da história da televisão brasileira. Tarcísio Meira morreu essa semana, aos 85 anos de idade, mais de 60 anos de carreira, mais de 60 novelas, minisséries na televisão. Começou na antiga TV Tupi, depois foi para a TV Globo, com grandes sucessos, Irmãos Coragem, em 1970, mais recentemente O Rei do Gado e tantas outras minisséries e novelas. O rosto, talvez o rosto mais marcante da TV brasileira. Tarcísio Meira morre aos 85 anos de Covid-19. A companheira, a mulher dele da vida inteira, Glória Menezes, também está internada com Covid-19. Eles tiveram um filho, também ator, Tarcísio Filho. Então, nosso cafezinho, o grande Tarcísio Meira.